Então, pessoal, e agora a gente caminha para a segunda parte. Eu vou tentar conversar com vocês, porque depois de entendermos todo esse contexto, não é? Todo esse ambiente do planejamento estratégico, nós, em minha parceria com a nossa organização, vamos oferecer a parte de capacitação de gestão mesmo, dos gestores. E aí são outros aspectos a serem trabalhados, outros conceitos também, não é? Outros temas que envolvem a competência de se trabalhar como líder, como gestor, como gestora, não é? Então, o primeiro tópico que nós vamos abordar, que eu vou abordar com vocês, cada um, a boa medicina, que se fala muito, mas é mais fácil de falar do que praticar, que é a medicina personalizada, é o atendimento pessoal individualizado. É um tema polêmico porque a tecnologia ela é tão abrangente no meio da saúde que quase corta a autonomia ou limita bastante a autonomia de um médico. Lembra? Na época áurea, né, dos médicos de família. Então ele tinha um entendimento muito bom de quem ele tratava, né? Do avô, da avó, do pai, da mãe, dos filhos, dos netos. Ele tinha na cabeça dele a concepção. Esse entendimento quase que não está mais na cabeça do médico, está nos sistemas de atendimento das organizações. E às vezes, não está nem no hospital ou na clínica, está na nuvem, né? Então, ter esse atendimento personalizado, a gente vê muito claro isso. Eu visito o meu médico a cada 3 meses, a cada 6 meses, e eu falo, sabe, doutor, aquela dorzinha? Ele atende 5, 6, 10 pacientes todo dia. Como é que ele vai pensar no que pode me acontecer logo à frente, né? Então, nos dá bastante ansiedade. Mas o médico tem algum meio de trazer isso. É uma capacidade a ser desenvolvida. Outro tema que se diz associado à medicina personalizada é a questão da humanização da saúde. É difícil, né? Então, além de personalizar o atendimento, como cada paciente fosse o único, o médico, isso é uma preocupação de toda a organização, de oferecer uma empatia em relação ao paciente. Já ouvimos muitas histórias a respeito. Às vezes um grupo de preces, de orações, na frente de uma pessoa adoentada, tem uma serventia na cura muito grande, não é? Então esse conceito da cura, do tratamento, do carinho, às vezes é mais efetivo do que simplesmente o conhecimento tecnológico. E sabemos como é difícil levar essa cultura da humanização da saúde. Muito bem. Aí nós temos um outro aspecto que é a visão empresarial do gestor ou da gestora. É o entendimento, nós falamos do planejamento, do plano estratégico, mas aquele entendimento total do sistema. O que está acontecendo naquela clínica, naquele grupo de profissionais, né? Pode ser às vezes uma organização uniprofissional, naquele hospital. Então há ferramentas que ajudam o gestor, a gestora, a trabalhar o aspecto da organização, através de técnicas de conversação, técnicas de idealização, que é o operacional do dia a dia de uma organização. E trabalhando esse conceito do design thinking, mais uma palavra em inglês, né? Mas é o pensamento desenhado. Sabe aquela historinha que nós muitas vezes falamos, a gente explica aí alguma coisa para alguém, e aí a gente fala, quer que eu desenhe? Essa é a ideia fundamental. Se a gente consegue desenhar um processo, pode ser flechinhas, quadradinhos, bullets, né, umas bolinhas de fala,
Isso dá uma visão do que está acontecendo. Então essa técnica do quer que eu desenhe não é simplesmente uma anedota, é efetivamente uma maneira que o ser humano tem de entender melhor as situações. Nós podemos entender isso na história da humanidade, né? O desenho, aqueles desenhos nas cavernas, a imagem apareceu antes da palavra, que é a maneira mais completa de se comunicar, né? O outro trabalho, o outro tema vamos dedicar à questão de lidar com a informação e o conhecimento. Nós chamamos isso de a gestão do conhecimento, que é uma engenharia, viu? Ela parte de saber a origem da informação. Essa informação precisa ser arquivada, precisa ser classificada, precisa saber recuperar a informação, transformar em relatórios e transformar em base para a tomada de decisão. Não é uma atividade que somente o bom senso vai permitir ser bem sucedido nisso. Então, ainda mais nos dias de hoje, né? A informação vem com a velocidade em todos os aspectos do conhecimento, das tecnologias, dos processos, dos tipos de atendimento, das estatísticas presentes. Quer dizer, a cada momento vem uma enxurrada, o pessoal fala terabyte de informações. E não dá para nenhum ser humano, nenhuma organização é capaz de lidar simplesmente captando a informação. Precisa ter um tratamento. E essa é o grande desafio desse aspecto. A penúltima aula, vou tratar com vocês da liderança e mentoria. Mentoria é o significado do líder enquanto instrutor, enquanto acompanhante. Lembram-se aquelas questões anteriormente falamos, né? Pensar na organização, mas pensar também na carreira e nos desafios tanto individuais, de equipe e da organização. O líder é um grupo de pessoas ou um indivíduo que cuida de fazer essa amarração dos anseios de todos e procurando facilitar o entendimento entre as partes. Essa é talvez uma das tarefas mais centrais hoje em dia de um líder. O líder não é tão importante no comando, porque ele está lidando com profissionais capacitados, sejam médicos, paramédicos, assim, auxiliares, cada um sabe o que tem que fazer, em princípio, não é? Mas então não adianta comandar e depois cobrar. É uma coisa muito antiga isso, que não funciona mais. Mas o líder, ele precisa facilitar o entendimento entre as partes. E, finalmente, conceitos de relacionamento interpessoal, a mediação, a conversa sem conflitos. Eu sei, vocês sabem, muitos de nós sabemos, o ambiente estressante, né? Urgente. De repente nós estamos no pronto atendimento e as decisões em colegiado não dá tempo de esperar uma decisão mais racionalizada, né? Mais pensada, tem que fazer. E a partir daí surgem muitos conflitos. Outra área muito grande de conflito é entre a intenção estratégica dos administradores e a intenção de cada profissional. Então, esse ambiente mais pacífico, não de agressividade, ela precisa ser promovida, tá certo? Então, esse é o aspecto. Com isso, a ideia... e outra coisa também, não posso esquecer, o stakeholder, a parte interessada. Então, tem fornecedores. Fornecedores precisam atender prazos de entrega, precisam atender custos, precisam atender qualidade. Temos que ter uma conversa negocial, de mediação, com os nossos pacientes. Também falei anteriormente, nós vamos dedicar mais isso. Uma boa parte da qualidade do serviço depende do usuário, em outras palavras, depende do paciente. Então pode ser o melhor médico clínico do mundo, que faça as melhores recomendações de prevenção, indique os melhores remédios. Se o paciente não atender as recomendações, ele vai continuar doente, esse paciente.
E aí, o culpado não é o paciente, a verdade é que ambos são culpados. Aí você fala, mas o que tem a ver o médico? Ele receitou certo, ele orientou certo. Sim, faltou o relacionamento interpessoal de convencimento, que não é somente de atemorizar alguém. Ó, você faça isso, senão as consequências serão drásticas. Isso é muito fácil de fazer. Mas a melhor relação interpessoal é naquela que o médico, o clínico, o profissional, trabalha o convencimento e o alinhamento com o paciente. Tá certo? Deixa eu falar agora um pouquinho com vocês de que eu espero que ao final do curso vocês consigam elaborar, nós vamos trabalhar isso, eu vou trabalhar isso com vocês ao longo de todas as aulas, que é a elaboração do plano estratégico de negócios. E a avaliação não vai ser uma nota, mas com certeza cada participante receberá, na medida que cada um de vocês entreguem à administração do curso, não é? O seu plano estratégico, que vocês vão ter toda a planilha para ser desenvolvida, e aí nós vamos rotular ou qualificar como um plano exemplar, satisfatório e razoável. A boa notícia é que todos vão passar, não é? Idealmente que passem com um plano exemplar, mas o plano estratégico, business plan, razoável é bem razoável, vocês vão ficar felizes e que possam até aprimorar na sequência dos seus próprios trabalhos, tá certo? Deixa eu falar um pouco agora da realidade das organizações. O que acontece? O mundo hoje é muito diferente, não estou falando só da saúde, estou falando de um modo geral. Os clientes são muito ansiosos, esperam melhor, porque todas as pessoas têm informações, né? Quem não passou já antes de ir ao médico, já consultou a internet para saber os sintomas da sua suposta doença, né? A inovação caminha muito rápido, canais de comunicação de todos os sentidos, por WhatsApp, por Facebook, por rede social, por TV, por streaming, né? E as opções podem ser oferecidas à distância, fisicamente, por especialidade. Então, de um modo geral, como a gente fala, toda empresa está em transição. Nos anos 2020, 2021, todo mundo, o Brasil também não ficou de fora desse momento de angústia da pandemia. Isso com o tempo vai passando, vai sendo administrada, né? E aí se fala muito do novo normal. Mas o novo normal já era exigido muito antes. Quer dizer, essas situações que obrigam as empresas a mudarem, a inovarem, a atenderem diferente, então o novo normal é o normal. Então todas as empresas precisam trabalhar a sua transição, né? Então o que acontece? Bom, se a gente fosse caracterizar as consequências desse novo momento, independente de cada momento específico, mas de um modo de cada empresa específica. A aceleração da mudança, há uma grande imprevisibilidade, uma turbulência, não dá para se prever muita coisa, porque as coisas estão vindo de roldão, né? Como falei anteriormente, a informação vem aos pouquinhos, ou ela vem muito picotada, ou ela vem fora de contexto. Então, qualquer profissional, qualquer gestor, gestora, precisa lidar com essas informações, né? Então, vivemos um momento de incerteza. O que acontece? Isso, no final, os estudiosos, né, desse novo ambiente de negócio, ambiente competitivo, ambiente organizacional, resolveu rotular esse ambiente. Ele se chama agora um ambiente VUCA. E aqui, vão me perdoar, mas alguma terminologia em inglês. Mas fica muito bonitinho, veja o sinal. Então, a escola de guerra da Marinha Americana,
criou foi o tenente-coronel Wayne Whitman, falou, olha, a gente vai traduzir isso ali em 98, então há um bom tempo. Estabeleceu que vivemos um momento, um ambiente VUCA. O que é isso? O V é de volatilidade, uma coisa num dia é, no outro não é mais. E as decisões que tomamos ontem, pode ser que não funcione hoje ou não funcione amanhã. Aí depois vem um termo em inglês do U, né, uncertainty, que em português fica incerteza, que é isso mesmo, você toma uma decisão, não sabe muito bem quais as consequências dessa decisão. A complexidade, o que é a complexidade? A complexidade ela aparece em 3 situações, tá certo? Uma situação é complexa, um problema é complexo, quando nós não conseguimos associar a causa ao efeito. Por exemplo, se eu estou dirigindo, o pneu fura, eu levo para um borracheiro e ele vê, olha, entrou um prego, o seu carro passou por cima de um prego. Então a causa do furo, o furo, né, foi causado pelo prego. Então não é um problema complexo, né? Mas o desempenho de um hospital ou a felicidade de alguém, de um paciente, de um usuário, de um funcionário, é provocado pelo quê? E a felicidade. Então essa dissociação entre causa e efeito, isso é complexo. A outra fonte de complexidade é quando nos encontramos algo absolutamente novo. A pandemia dos anos 20 e 21 foi representada por uma coisa muito nova. Então se tornou complexo, porque não sabíamos exatamente que tipo de tratamento, as consequências, que ainda hoje é calcado em muita complexidade e incerteza. E, finalmente, a chamada ambiguidade. Ambiguidade no sentido assim, de ser ambíguo, ou seja, a gente resolve acreditando que é certo, porém não é consenso, ninguém acredita. Pode ser sim, pode ser não, isso é ambiguidade, tá certo? Eu não me referi, eu prometi a vocês, me referi sobre a complexidade, são 3 temas, não é? Então eu falei causa e efeito, a questão do novo, mas me permite falar em destaque, que é a situação de valores. Hoje, no fim, todos nós sujeitos a diferentes informações, e o que surge na nossa mente são conceitos, preconceitos ou preconcepções. Então, na ânsia de entender o que está acontecendo, nós elegemos algumas ideias que muitas vezes se tornam dogmas. Então, e depois se transformam em atitudes. Então, quando nós estamos diante de um grupo de pessoas que creem coisas de maneira diferente, nós temos aí uma situação complexa, porque, independente dos fatos, a solução para esses fatos ou para esses desafios já partem de uma pré-concepção, de uma pré-ideia de alguém. Esse assunto só pode ser resolvido dessa maneira. Aí vem o outro, não, essa é de outra maneira. Então, fazer esse tratamento da complexidade é o que caracteriza as organizações atuais, né? Então nós temos isso, a questão da volatilidade, né? Como é que a gente trata a volatilidade? Analisando os riscos com agilidade e procurando ter algum tipo de reserva, mas não ter o temor do risco. Arriscamos, erramos, pode ter algum tipo de prejuízo, mas imediatamente nós temos que tomar uma decisão que pode ser no sentido contrário ou reforçar o mesmo sentido, mas não ter uma expectativa que as nossas decisões são definitivas. Isso pode acontecer no curtíssimo prazo ou pode acontecer no longo prazo. Muitos de nós, nossos pais com certeza, vão lembrar o seguinte: na hora que eu me graduei como médico, fiz a residência, acabou meu aprimoramento, está feito, né? Com um ambiente volátil, muito possivelmente esse médico deverá ter uma
educação continuada e muitas vezes se perceber que a medicina não é o campo, ele queria ser músico. Faz parte, é parte do jogo hoje em dia, da volatilidade. A incerteza, qual é a abordagem? É investir na inteligência para reduzir essa incerteza, trabalhar a informação. Há muita técnica, muita ideia de como se organizar. Na verdade, o inventor moderno da gestão da informação, e daí obter uma riqueza tão extraordinária, é o Bill Gates, né? Um dos fundadores da Microsoft. Ele falou, olha, a informação pelos sistemas da internet, de computadores, vem assim em avalanche. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar cada conjunto de conhecimento numa janelinha e vou criar um sistema chamado Windows. Windows é janela em inglês. E muito que se fala de gestão do conhecimento é categorizar cada informação. Não precisa lembrar de toda a informação, mas nós temos que ter tantas caixinhas, caixinhas das caixinhas, caixinhas das caixinhas das caixinhas, para que então a recuperação de qualquer informação seja rápida, né? A questão da complexidade também ela é presente, conforme eu expliquei. Então, a complexidade, como ela é tratada? Ela tem que ser tratada. Tem que, se é uma coisa, trabalhar em equipe. Muito possivelmente os problemas complexos serão melhor trabalhados em equipe, co-criando, co-resolvendo, conversando. Porque, conforme falamos, a causa não está associada diretamente à consequência, ao resultado. Às vezes vivemos uma situação nova, ninguém tem uma resposta e muitos de nós, numa mesma equipe, temos uma receita diferente para tipos diferentes de problemas. Então, demanda todo esse exercício de mediação e de negociação. E a ambiguidade, como resolvemos essa ambiguidade? A ambiguidade, ela vai ser respondida pela experiência. Tá? O que acontece? Tem situações branco, preto, com as diferenças bem marcadas, né? Escuro total, claridade total. Mas a maioria das situações que vivemos, elas são cinzentas. Então, o cinza, ou seja, nada é muito certo, é meio etéreo. Qual é a capacidade que precisamos desenvolver? É um padrão. Aqui entra aquela parte do design thinking, né? É um padrão que a gente vai reconhecer, independente da neblina que não nos permite ver claramente a situação. Então, temos essa capacidade, passa pela intuição, por exemplo. Sabe aquela história da intuição, que ela é um sentido muito válido. Vamos resolver tal situação. Aí, comentário da equipe, ou seu próprio comentário, não, eu acho que essa não é a melhor decisão. Algo me diz que não é a melhor decisão. Então, nós estamos diante de uma ambiguidade que não tem uma solução clara, mas tem um sentimento que esse é o melhor caminho. A ideia da ambiguidade é que nos leva ao chamado paradoxo. Eu vou dar um exemplo de paradoxo da nossa área de saúde. Tratar com a melhor medicina pelo menor custo. Como é que fica? Não é possível oferecer a melhor medicina, às vezes, reduzindo os custos, melhor tecnologia reduzindo os custos. Então nós estamos diante de um paradoxo. Não dá para, o meio termo não é solução, então a solução é caminhar com esse paradoxo. Dependendo da situação, vai mais para a tecnologia, dependendo da situação, vai mais para o custo. Mas em nenhuma situação teremos a certeza que essa foi a solução, porque não há solução. Então, na medida que o menor custo se mostra não satisfatório, vamos incorporando tecnologia. Na medida que a tecnologia vai custando mais, vamos diminuindo a tecnologia. Esse é o exercício. Ele é cansativo.
mas é um aspecto da modernidade, não é? Então, é o seguinte, muitas das coisas que estão acontecendo estão nos levando aqui a um termo, de novo, a um termo em inglês, que a gente chama de comoditização, né? A comoditização é tornar as coisas mais comuns e iguais, para facilitar exatamente a nossa decisão. Então, como é que se trata tal doença? Desse jeito. Obrigatoriamente é desse jeito. Não há discussão a respeito. Então, como é que se trata ou como se tira uma determinada imagem? É dessa maneira. Se vai a uma consulta, que diagnósticos e que exames devem ser feitos? Não tenha dúvida, vai ser isso. Muito bem. Então, alguns termos, alguns conceitos que devemos zelar para trilhar a comoditização, vem da palavra em inglês commodity, que vem a raiz, que é a mesma do português, que é comum, é uma coisa igual, né? É que não diferencia, tudo vai ter a mesma solução, o mesmo custo, né? Mas nós temos algumas regras que devem ser preservadas e não obstante estarmos diante, por exemplo, de um tratamento já delineado, já determinado, já comoditizado. Então, a eficiência operacional. Então, será que aquela solução, ela operacionalmente é eficiente? Ela resolve o assunto? Tem resolvido? Existe uma sequência de boas práticas. Eu não iniciei uma boa prática. Eu não sou o primeiro professor online. Muitos outros vieram antes de mim e desenvolveram essas técnicas. O que acontece é que eu aprendi com eles. Eu tenho um bom referencial das boas práticas. Então, muito embora eu possa ter um conjunto de regras da boa aula online, elas são as regras, mas eu preciso ter também o conjunto de boas práticas que já foram feitas. Como é que eu faço isso? Um outro termo em inglês. Vocês vão saber mais inglês do que saúde, hein, meus amigos e minhas amigas. É o benchmarking. Benchmarking nada mais é do que observar o vizinho e observar o que o nosso vizinho está fazendo de bom. Nesse caminho, nesses desafios do ambiente VUCA, ele está se dando bem? Como é que ele, o concorrente, uma empresa próxima, um fornecedor está fazendo? E aí a questão da qualidade. A qualidade é um conceito subjetivo, que é um padrão, né? A primeira vez que me chamaram a atenção, nem toda a qualidade é boa, né? Vamos à feira livre, vamos comprar uma maçã, e aí minha mãe me ensinava, não é boa a qualidade dessa maçã, ou é boa. E aí hoje também tem, né? Nas organizações, um programa de qualidade total. Mas que qualidade? É qualidade boa ou é qualidade ruim? Então, preservando esses elementos, que sejam a eficiência operacional, as boas práticas, o benchmark e um programa de qualidade, possivelmente vão garantir que, por mais que sejam padronizados os serviços, eles sim vão poder atender as demandas dos dias de hoje. Muito bem. Então, tudo isso acaba representando, ou tendo como base para caminhar nesses conceitos, que a gente chama da inteligência organizacional e o envolvimento emocional. A inteligência organizacional é fazer com que a organização não tenha inteligência, né? Mas as pessoas que estão na organização atuam de modo inteligente, mas com emoção. Não é porque é inteligente que vai ser frio, calculista e racional. Não. A inteligência envolve também a emoção, que nos leva àquele conceito da inteligência emocional. Né? A pessoa ser inteligente, mas tendo um olho, uma observação para o todo. Tá certo? Bom, quais são os desafios para oferecer tudo isso que eu acabei de falar?
As doenças, muitas delas estão se tornando crônicas, isso no ambiente de saúde, né? E é específico para as organizações de saúde. O número de doenças crônicas estão surgindo, afetando os custos de todas as organizações. A mão de obra capacitada para lidar com novas doenças, novas pandemias, vírus diferentes, tratamentos, às vezes excêntricos, diferentes, e as próprias doenças crônicas. É difícil encontrar e capacitar, muitas vezes as escolas de medicina não dão toda a abordagem possível, até porque no dia seguinte da graduação, no dia seguinte de encerrar a residência, novas ocorrências vão surgindo, novas doenças, novos vírus, novos remédios, enfim. O aumento das tarefas administrativas. Nos dias de hoje, é um grande desafio das organizações implantar o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, como muitos de vocês, talvez a maioria, e se não todos sabem que é um sistema de acompanhamento do tratamento de um paciente, que começa ainda numa etapa preventiva, passando para recorrer a uma organização de saúde a partir do pronto atendimento, do diagnóstico, dos exames, das consultas, da internação, do tratamento, da alta e depois do pós-tratamento, já após a alta. E nos bons tempos, cada especialidade, cada área de um hospital, de uma clínica, pertencia ao próprio profissional ou à equipe. Cada um tinha seus registros. Hoje acontece que não é mais assim. Então o registro é do paciente. E todos os envolvidos no atendimento devem ter esse acesso. Mas para que esse sistema funcione, é preciso dedicar uma parte muito grande à tarefa administrativa, qual seja alimentar o sistema de prontuário eletrônico. E hoje é um grande desafio. Na saúde pública ela aparece de modo gritante, não é? É muito conhecido quem vai buscar um serviço nas unidades do SUS, tem que preencher a mesma ficha em papel ainda, quando isso tudo podia já estar nacionalizado e de repente globalizado, né? Muitos sistemas de saúde já estão globalizados ou nacionalizados, mas esse prontuário eletrônico continua sendo um grande desafio. Eu diria que é o grande desafio do gestor de saúde nos dias de hoje. O custo do tratamento médico, aquilo que nós falamos, da tecnologia, novos medicamentos, e uma coisa que é boa, é um paradoxo, é boa e é ruim, que é a expectativa de vida. Hoje se vive mais, mas deve-se oferecer mais atendimento, mais tratamento para essa situação, tá certo? Muito bem. E aí, mais alguns aspectos exatamente desse ambiente da organização de saúde, né? Então, aí sim, essa conforme eu falei, do prontuário eletrônico, mas é o surgimento da saúde digital. Tudo vem se transformando, né? Inovações disruptivas, a comunicação, e vários tratamentos até que são autônomos. Eu falei há pouco no início da nossa aula, da radiologia, que não demanda a presença quase de um técnico em radiologia. A máquina já faz tudo, já dá o diagnóstico e já dá o tratamento. Quem sabe, a pessoa, vamos supor, exercício de futurologia, a pessoa vem com uma quebra de um osso ou de alguma coisa, faz a imagem, já vê o tipo de tratamento e uma impressora 3D do lado já faz o engessamento. E a pessoa só colocar, de repente, o braço já sai engessada. Tudo isso é possível, né? Então, os diagnósticos online estão surgindo. Sem contar também, não faz tanto parte da digitalização, mas a cirurgia à distância, permitida pela internet, a internet das coisas. Então, tudo isso é um grande desafio. E aí, eu comento com vocês o caminho que está seguindo a medicina.
desde que surgiu o elemento digital, a informática, a tecnologia de informação. Muito bem. Nos primórdios, vamos dizer, nos anos 70, pouco antes, então, qual era o objetivo de uma organização de saúde? Era reduzir a papelada, né? Buscar algum tipo de automação e a vinda dos computadores e outras ferramentas administrativas. Anos 70, anos 80, até início dos anos 90, o desafio das organizações de saúde, clínicas, hospitais, era eliminar a papelada e procurar jogar tudo isso num sistema de computação. Primeiro, nos computadores pessoais, depois, esses computadores em rede. Né? Aí vemos, mais uma palavrinha em inglês, é Health, né? Saúde 2.0, veio a necessidade de compartilhamento dos dados. Então, na medida que o médico recolhe os dados, ou uma unidade laboratorial de exames, é muito interessante hoje, né? Na medida que eu vá fazer um exame de sangue, o próprio sistema já tem arquivado todos os meus exames anteriores, de modo que a consulta do meu desempenho enquanto organismo é muito fácil de ser relatado. Antigamente não era assim, né? Então ainda se busca melhorar os dados, compartilhar os dados e aumentar a produtividade. Esse é um aspecto que vai nos remetendo a um termo novo, que é a chamada interoperabilidade. Ou seja, não só os exames e os resultados sejam compartilhados, mas as máquinas que vão fazendo esses exames, que vão fazendo essas ações, tenha um aspecto que um equipamento conversa com o outro, um médico, através dos seus equipamentos, se conversa, chamada interoperabilidade a partir de padrões. Com essa ideia da melhoria no compartilhamento, se buscou as organizações em rede, aquilo que eu falava, se busca a interoperabilidade. E, como resultado, a tecnologia vai jogando tudo para as nuvens. Então, a qualquer tempo, em qualquer dispositivo, né, é possível acessar qualquer tipo de informação. Nos anos 2000, a gente já vem para uma saúde 3.0. Né? Então, o hospital e a clínica, a organização de saúde, ou a agência laboratorial, né, ou a empresa de análise, ela que é o importante. Não digo importante, mas é o centro das atividades. A ideia é que os corpos clínicos devem atuar em função da organização onde esse profissional atua. Isso ainda não é pacificado, né? Muitos médicos se ressentem, percebem, oferecem algum tipo de resistência de oferecer essa centralicidade à organização de saúde, que passa a oferecer as informações ao paciente e não mais o profissional. Isso por quê? Porque nenhum médico consegue gerir o conhecimento disponibilizado. Então, resultados do Big Data, dispositivos vestíveis, né, que a gente fala, e sistema de otimização, ela pode ser oferecida num grupo, num sistema de serviço. Então, é um longo aprendizado para o médico ou profissional de saúde aprender a se servir de toda essa parafernália de informação. Cabe ao líder, cabe ao gestor, à gestora, aquilo que eu falava anteriormente, de mediar esses conflitos, que é um novo paradigma que vem surgindo. Né? E aí nós temos o surgimento, nos anos mais recentes, da chamada medicina 4.0, que ela é envolvida, nós falamos, o sistema, o Big Data, as informações são geridas, são manipuladas, no bom sentido, são organizadas pelo sistema de saúde. Né? E o que dizer agora, se dentro desse sistema de saúde, esse sistema passa a incorporar
elementos de inteligência artificial, fazendo monitoramento em tempo real. Então nós temos, cada equipamento vai estar conectado na internet. A análise de dados vai ser feito a partir dos sistemas. E muitos de nós já viu como essa inteligência artificial está sendo trabalhada, rompendo aquela fronteira que era a fronteira da segurança, da confidencialidade das informações. Então é conhecido, somente na pandemia começou a surgir a necessidade, essas câmeras visuais, né, que nas nossas cidades, a qualquer lugar nós temos as câmeras com aquela belíssima mensagem, cuidado, você está sendo filmado, é verdade. Mas e se incorporarmos um módulo de inteligência artificial numa grande avenida ou numa grande feira, as pessoas estão sendo diagnosticadas simplesmente ao passar em frente de uma câmera. Já é uma tortura passar em frente de uma câmera e a câmera nos multar por excesso de velocidade ou por guiarmos, não pode isso, usando o celular. A câmera já faz isso e multa a nós e o carro. Mas o que acontece se a câmera vai passar um diagnóstico? Quem é que está com a temperatura alterada? Quem é que está com nível de colesterol alto ou de açúcar elevado? Isso em real time é uma realidade que vem surgindo. Como serão os gestores, as gestoras, os administradores, os conselhos de administração, os profissionais diante dessa nova realidade? Muito bem, então, o que está sendo exigido, não é, profissionalmente, das organizações de saúde e dos profissionais? Trabalhar com os dados críticos, fazer um diagnóstico cada vez mais preciso, conforme eu coloquei, a personalização do atendimento e a superação de uma resistência à aceitação. Quem deve, por uma missão do seu próprio trabalho, né, ossos do ofício, entender essas diferentes evoluções da organização de saúde, é que tem que trabalhar a resistência dos profissionais a essas mudanças. Não de modo comando e controle, mas de modo negocial, até porque se a organização de saúde não oferecer dados críticos aos médicos, oferecer uma base para diagnósticos precisos e não saber trabalhar a resistência que vem às vezes de modo inconsciente, ela não vai ser uma empresa que possa ser satisfatória para o mercado, né, e para os pacientes. De qualquer maneira, nesse novo ambiente, há problemas de segurança da informação, a questão da privacidade, que hoje é até regrada por leis aqui no nosso Brasil, e também a confiabilidade. Não esqueçam que quem puxou um diagnóstico foi um autômato, um robô lá dentro, embutido, e não tem como provar a confiabilidade, temos que trabalhar com aquela informação. Porém, precisamos muitos recursos e tempo, não é, para preparação dos nossos profissionais e das nossas organizações, os quais recursos e tempo a maioria de nossas organizações e nossos profissionais não tem. Ou se faz as tarefas do dia a dia, somadas às tarefas administrativas, ou se dedica. Essa é uma questão em aberto, mas que temos que estar cientes, acompanhar a evolução dos serviços de saúde enquanto o presente está aqui perto. Eu vou dizer para tranquilizá-los de que isso é um problema de todas as empresas em qualquer setor. Todos nós conhecemos a Shell, é uma refinadora, exploradora, trabalha com a refinação, né, de combustíveis fósseis. Ela está ciente que esse não é mais o futuro. O futuro são as energias a partir do vento, a partir da energia solar, nuclear. E ela está investindo nisso, até por pressão social, ambiental. Só que tem um problema.
A receita de uma Shell, como outras empresas de petróleo, que buscam a nova energia, a receita e o lucro exigida dos seus acionistas vem do petróleo, ou vem da energia fóssil. E aí não tem como desviar o investimento de manutenção dessa energia para passar para uma nova energia. Tem, mais uma palavra em inglês, um gap, gap, um fosso entre os ganhos atuais e os ganhos futuros, que não podem ser simplesmente esquecidos. Essa é uma questão muito radical que tem que ser trabalhada, tá certo? Muito bem. Então nós temos aí a questão da inteligência artificial, as coisas médicas, os instrumentos, todos eles vão ter algum tipo de registro que automaticamente seguirão para a nuvem e que deverão ser resgatados a qualquer momento. Não quero assustá-los com essa imagem, ela é gritante. Foi feito um estudo recente das últimas inovações no desenvolvimento da saúde. Olha que coisa é essa. E se reconheceu que 3 áreas do tratamento e das tecnologias médicas estão concentrando a maior parte dessas inovações. Uma é a própria saúde digital, com vários desenvolvimentos. Outro campo é o Big Data. E, finalmente, há um terceiro campo chamado saúde de precisão. Bom, qual é a história disso? Vejam como eles se conectam, os diferentes tratamentos, medicamentos, serviços de saúde. Vocês podem ver aí na tela que é dessa maneira que funciona. Então eu diria o seguinte: uma organização de saúde, seja ela pequena, média, grande, um laboratório, um grupo de médicos, enfim, um hospital, ela deve se preparar, qualquer empresa nesse setor de saúde, de oferecer uma saúde digital. Então, oferecer a saúde móvel sem fio, chamado a saúde móvel, ou M-Health, Mobile Health, né? Oferecer dispositivos conectados para smartphones, um contato em tempo real com os corpos, com os médicos, os paramédicos, né? E tratar os dados gerados imediatamente. Essa é a saúde digital. Big Data, lidar com esse conjunto de informações e disponibilizar como apoio à tomada de decisão. E a saúde de precisão, que é exatamente avaliar o risco individual de cada paciente e indicar qual é o melhor tratamento, a boa medicina, menos custosa, mais custosa, com mais tecnologia, com menos tecnologia, e a identificação das doenças de forma personalizada, até porque as medicações, a prevenção, o tratamento serão cada vez mais ligados a uma análise do DNA, especificamente desenvolvidos para cada indivíduo. Então, o desafio de um gestor da organização, ele é muito mais do que simplesmente administrar. É preparar a organização para oferecer esses 3 campos de atendimento e serviço à saúde. Uma pequena empresa, como ela pode se municiar desses 3 aspectos? Através dos seus stakeholders. Fornecedores estão aí para ajudar a implementação. Muitos hospitais se abrem para ajudar pequenas e menores instituições para oferecer. Por quê? Uma pequena clínica que vai tratar alguma doença em específico acaba ajudando a um grande hospital, ele é uma solução para o grande hospital. Então, nessa atividade em rede, é necessário que todos caminhem juntos para essa nova situação. Agora, vamos trabalhar um pouquinho as taxas de insucesso, não é? E as taxas de insucesso, com certeza, podemos tratar no próximo bloco, ok?